Fala, fiel Pogba no Corinthians, agora vai, hein? Eu sei, você já tá cansado aí dessa novela, desse assunto, já se tornou aí várias temporadas que nunca se acaba, mas eu preciso trazer para vocês aqui as últimas informações sobre Pogba no Corinthians com a ajuda de Memphis Depay. Vamos falar aqui sobre todas as informações do Coringão nesse sabadão agitado, então já aproveita aí para se inscrever no canal, deixa o seu like que ajuda demais e faz diferença demais pra gente aqui que faz vídeo no YouTube, então já clica no joinha aqui embaixo e compartilha esse vídeo aí com a sua família, seus amigos, posta aí no seu status e manda no grupo de futebol, nos ajude a alcançar a meta de 15 mil inscritos. Falta bem pouquinho aí, fiel, então ajuda a gente e vamos pro vídeo. Este domingo tem Corinthians em Itaquera. O Timão recebe o Guarani pela última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. Só lembrando que o Corinthians é líder do seu grupo. Neste momento tem 26 pontos, 10 a mais do que o Mirassol. Inclusive as duas equipes já estão garantidas e vão fazer a partida de quartas de final do Campeonato Paulista. Mais uma vez o técnico Ramon Dias vai implantar o rodízio de jogadores, até porque o Corinthians tem como prioridade neste momento a Taça Libertadores da América. A segunda fase da Taça Libertadores. Na última quarta-feira, o Timão estreou em Caracas e apenas empatou com a Universidade Central da Venezuela por 1-1. E agora, na próxima quarta-feira, o Timão vai receber a equipe venezuelana, certamente com jogadores titulares que muito provavelmente sequer serão relacionados para o jogo contra o Guarani. Inclusive, esta mesma situação aconteceu no sábado passado, quando o Corinthians empatou com a Portuguesa por 2-2 no estádio do Pacaembu. Como a gente disse, o Corinthians tem 26 pontos, é dono da melhor campanha do Campeonato Paulista, envolvendo todos os grupos, né? E luta para ganhar ainda mais pontos para poder administrar com isso, né, as vantagens que o regulamento oferece, ou seja, jogar como mandante não apenas a partida de quartas de final contra o Mirassol, como também a semifinal e uma eventual decisão fazendo a segunda partida na Arena de Itaquera. Uma última informação, o Corinthians, se jogar com mais de 40 mil torcedores contra o Guarani, vai atingir a marca de 24 partidas consecutivas com 40 mil ou mais pessoas em sua arena no bairro de Itaquera. Denise, cadê? Vamos colocar aqui até. Dedê, olha só, você também tá com a cabeça no carnaval, Dê? Eu tô de plantão no carnaval, Fred, então eu tô dando uma segurada. E também estarei aqui trabalhando. Dedê, você tá aí... Exatamente. Dedê, você tá aí na porta do CT do Corinthians. Me fala como está a atual situação do Corinthians no Paulistão. Fred, o Corinthians está classificado já para a próxima fase, né? Inclusive o bloquinho de carnaval do Corinthians vai ser no domingo, às 6h30, contra o Mirassol pelas quartas de final. E o time treinou hoje pela manhã focado já nessas decisões, porque no meio da semana, antes dessas quartas de final, tem também o segundo jogo da pré-Libertadores contra a Universidade Católica da Venezuela, que o Corinthians precisa vencer para continuar na competição. Nesse domingo tem jogo contra o Guarani. O Corinthians deve jogar com o time reserva essa partida, já que já está classificado, mas é importante pontuar também para terminar na classificação geral em primeiro lugar e garantir aí a vantagem. Fred, o Ranieri, que sentiu no último jogo lá na Venezuela, não deve jogar esses 3 últimos jogos porque foi constatada uma lesão de grau 2 no posterior da coxa direita. Deve ficar fora aí pelo menos de 3 a 4 semanas. Boa, aquela famosa sentida na postera, mas tem um volante que vai ficar um tempo fora, porém tem um outro volante querendo cavar uma vaga aí, né, Dedê? Teve um post do Pogba de novo, que ele fez nas redes sociais, falando pra ser paciente, ó lá. Tá, e ele tá de preto e branco ali. E aí o Depay interagiu nesse post, já teve um monte de curtida. É isso, o torcedor do Corinthians, ele pode alimentar de novo essa fanfic, Dedê? Olha, eu acho que é exatamente uma fanfic, é uma novela, né? Quem não queria o Pogba aqui no Brasil? Mas o Memphis comentou uma chave, um emoji de chave. Será que é um segredo de 7 chaves? Será que é porque o Pogba é chave mesmo? Ou porque ele vai ter a chave aqui do CT, hein, Fred? É só aí uma fanfic que a gente fica aí nessa brincadeira. Será que Pogba vem pro Corinthians? Olha, não sei, Dedê. Eu acharia legal mais uma estrela aqui no Brasil. Inclusive, dá até pra gente comentar sobre outras 2 estrelas que tiveram juntos ontem. Olha aqui, vamos colocar esse post, ó. Neymar e Memphis Depay, juntamente com o Pedrinho.
estavam numa noite do pôquer ontem, então eles falaram que ia rolar essa resenha aqui em São Paulo, né? Aqui no Brasil, e realmente já tá rolando essa amizade de novo, o reencontro de Neymar e Memphis Depay. De volta aqui ao Parque São Jorge, Rua São Jorge, no Tatuapé, Fazendinha, movimentação intensa do associado nesse entra e sai de sexta-feira, esse clube que já teve 100 mil sócios e que vai tentando aí trazer mais associados na gestão do presidente Augusto Melo. É uma das promessas de campanha que ele vem executando no conta-gotas, mas vem executando, Michele. Sobre a má notícia, além do mau desempenho do Corinthians no segundo tempo, criticado até pelo Ramon Dias no jogo da pré-Libertadores contra a Universidade Central lá na Venezuela, o Corinthians no segundo tempo, segundo o Ramon Dias, não correu. Para mim foi preguiçoso, administrou o resultado, trouxe na bagagem um empatezinho, tem o jogo da volta, tem que ganhar, se empatar de novo, decisão por pênaltis na quarta-feira na Neoquímica, mas trouxe também o Ranieri machucado. Ele se lesionou no primeiro tempo, foi substituído no jogo pelo Bidon, isso deve ser confirmado nos próximos jogos do Corinthians. Lesão muscular do Ranieri na coxa direita. Grau 2 é uma lesão muscular média, ele deve ficar mais ou menos um mês afastado. E o Corinthians tem um problema no elenco, porque o Ranieri é o primeiro homem do meio de campo, é o volantão, é o cara que marca ali, que protege a defesa, o primeiro, né? Claro que outros jogadores também colaboram no sistema defensivo, até os atacantes, mas aquele primeiro homem que fica ali na frente da zaga, o Ranieri, tá fora de combate por mais ou menos um mês, e o Corinthians não tem praticamente um outro jogador para essa função. Seria o Rian, que é um garoto, é um jovem, formado no Corinthians, ainda inexperiente. Então a tendência é que o Martínez, que é um segundo volante, que joga um pouquinho mais adiantado, faça essa função daqui para frente, e que o Bidon, que era titular do Corinthians, estava com a seleção no Sul-Americano Sub-20 lá na Venezuela, se juntou à delegação do Corinthians da pré-Libertadores, caiu no colo dele a chance na lesão do Ranieri. Então a tendência é que o Martínez seja recuado para essa primeira função do meio campo e que o Bidon entre no time daqui para frente. Mas talvez isso não aconteça no jogo de domingo, porque domingo o Corinthians não é que vai cumprir tabela no Campeonato Paulista. O jogo contra o Guarani em Itaquera, né, o Química Arena, o Corinthians ainda precisa de pelo menos mais um pontinho para garantir matematicamente, sem depender dos rivais, a melhor campanha geral da fase inicial do Campeonato Paulista, mas a tendência é que o Ramon Dias coloque time reserva ou mesclado, priorizando a pré-Libertadores. Michele, o Corinthians já tem definido o adversário das quartas de final do Campeonato Paulista, será impreterivelmente o Mirassol. Jogo mando do Corinthians, jogo único, né, o Química Arena. O Conselho Técnico da Federação Paulista vai se reunir na segunda-feira para definir data e horário, não só do jogo do Corinthians, mas das demais partidas das quartas de finais. E depois desse jogo, ou contando com esse jogo, o Corinthians tem, além da pré-Libertadores, 7 finais aí pela sequência, tá bom? Então o jogo da volta, quarta que vem na Neoquímica, depois o Mirassol na Neoquímica, avançando, dando tudo certo, tanto na pré-Libertadores como no Campeonato Paulista, batendo finalista. Serão 7 decisões seguidas, mas o jogo de domingo contra o Guarani é importante, porque o Corinthians deve ficar com a melhor campanha, mas ainda na matemática precisa de mais um pontinho para não depender de ninguém. Coringão, líder geral do Campeonato Paulista, muito provavelmente deve terminar assim e provavelmente vai decidir todos os jogos, caso chegue numa final lá na Arena Corinthians. Me fala desse jogo contra o Guarani, Placidão, do que vale essa partida, como é que vem o Corinthians? Protocolar, o Corinthians recebe amanhã em Itaquera, às 6h30 da tarde, o Guarani, está classificado líder geral e o Ramon Dias vai poupar praticamente o time inteiro, só vai colocar o Hugo Souza em campo dos titulares. A gente tem o campinho aqui da escalação, ó, Hugo Souza, Léo Maná, Félix Torres, Kaká, Matheus Bidu, Rian, Charles, uma dúvida, Alex Santana ou Maicon podendo voltar a ser titular depois de quase um ano, Igor Coronado, Thales Magno e Romero. Já além de estar classificado, Fred, o Corinthians se complicou um pouco na Libertadores, né? Empatou fora de casa contra a UCV lá em Caracas. Quarta-feira tem o jogo de volta pela pré-Libertadores, então o Ramon está priorizando essa partida. Fechado. Placidão, prazer estar contigo. Última informação para o torcedor do Corinthians, Pedro Raul foi pro Ceará, né? Foi emprestado, acabou essa novela aí. E agora quem vai sair é nós. Preciso falar agora sobre Ramon Dias. Você sabia que o técnico argentino, apesar dos ótimos resultados no final da temporada passada e no início dessa, não é unanimidade dentro do elenco corintiano? Conversei com 2 empresários diferentes, um de um atleta titular, outro de um atleta bastante utilizado,
embora seja reserva, e o que eu ouvi é de que o Ramon não é unanimidade. Há contestação até de líderes e atletas experientes em relação à falta de capacidade coletiva do time. O que os caras entendem dentro do Corinthians é de que quase sempre são as qualidades individuais que decidem os jogos a favor do timão. Não há nenhuma rebelião, Ramon Dias não corre o risco de cair, não há uma crise de vestiário nem nada disso. É só uma análise de jogadores importantes dentro do Corinthians, entendendo que não vem da comissão técnica muitos subsídios para que o Corinthians conquiste vitórias. Os triunfos que têm acontecido com enorme frequência são muito mais mérito dos atletas de bastante qualidade do que de padrões de jogo, do que de jogadas ensaiadas ou do que coisas trabalhadas durante a semana que acabam se refletindo no fim de semana. E até é importante você lembrar que foram poucos de fato os gols de jogadas ensaiadas do Corinthians, né? Quase sempre a individualidade, o talento de Memphis Depay, de Yuri Alberto, de Rodrigo Garro é que acaba prevalecendo. Repito, Ramon Dias não corre risco de demissão, nem sequer isso é discutido internamente, até porque os resultados são muito positivos. O Ramon chegou a correr sério risco de dispensa durante o Campeonato Brasileiro do ano passado, antes daquela recuperação, mas a impressão que se tem é de que nem ele, nem o filho Emiliano Dias, que é seu auxiliar, são hoje muito capacitados para oferecer um repertório de jogadas coletivas ao Corinthians. Só para completar em relação ao Timão, time já classificado para a próxima fase do Campeonato Paulista, vai poupar titulares contra o Guarani, até porque depois tem confronto de volta contra a Universidade Central na quarta-feira, possivelmente no sábado que vem, jogo contra o Mirassol nas quartas de final do Paulista, e a partir da outra semana já tem confronto possivelmente contra o Barcelona, valendo vaga na fase de grupos da Libertadores. Coringão recebeu bolada no Paulistão, fiel. Com a classificação para as quartas de final do Campeonato Paulista, o Coringão aumentou seus ganhos na competição. Apenas pela participação na fase inicial, o clube já havia garantido 44 milhões, valor pago pela FPF aos principais times do torneio. Já agora, com a vaga no mata-mata, o Timão soma no mínimo mais 400 mil reais, elevando seu montante para 44,4 milhões de reais. E a premiação total do Paulistão prevê um valor considerável para os times que avançarem de fase. Caso o Coringão chegue às semifinais, poderá garantir um prêmio adicional de 850 mil, e se for campeão, o clube embolsará um total de 5 milhões, valor pago ao Palmeiras na última temporada. E o Coringão ainda não desistiu de ter Angileri e segue tentando fechar com o lateral. Fiel, o Timão segue sem fechar com nenhum reforço nesta janela, mas vem tentando mudar isso. Recentemente, o Antenados no Futebol trouxe que a negociação estava bem encaminhada e tendência era de um desfecho positivo. Contudo, o negócio acabou ficando mais complicado devido a divergências entre Corinthians e o clube espanhol. O meu Timão trouxe nesse sábado a informação que o Coringão não desistiu da contratação do lateral esquerdo e segue confiante em um acerto com um defensor argentino. Mas o Getafe tem colocado empecilhos financeiros para liberar o lateral e o Timão não é o único na concorrência para fechar com o jogador. Além de outros interessados e do clube espanhol estar dificultando, o Timão ainda precisa correr contra o tempo, já que a janela de transferências aqui do futebol brasileiro fecha no dia 28 de fevereiro, na próxima sexta-feira. E o Mateuzinho fez uma revelação ali pro canal Podpah em mais uma entrevista exclusiva. Ele revelou que teve uma subida de tom em conversa no vestiário do Timão após o empate diante da UCV na Libertadores. As palavras dele foram as seguintes: depois do jogo só faltou a gente sair na mão entre nós. É uma cobrança que temos que fazer entre nós porque a gente sabe da nossa capacidade. Sabemos que o que aconteceu na Venezuela, infelizmente, não tem 1% do que a gente pode produzir. A gente meio que subiu um pouco o tom da conversa para falar sobre o que achamos do jogo, o que podemos melhorar e qual postura temos que ter, revelou em entrevista ao Podpah. Ele ainda completou, fiel, falando o seguinte: foi frustrante para todo mundo.
é foda, porque o ano passado a gente lutou pra caramba para chegar nessa Libertadores. Aí a gente estava empolgado demais para jogar essa partida, só que infelizmente não aconteceu nada do que a gente esperava. Eu tenho certeza de que nesse jogo de quarta-feira vamos fazer de tudo para reverter essa postura que a gente teve. Todo jogador tem consciência do que a gente entregou lá dentro de campo. Não tem nada a ver com a nossa cara e com o nosso time. Então todo mundo está ciente do que foi o jogo. Eu confio de olho fechado em cada jogador e eu tenho certeza de que quarta-feira vai ser outra postura. Ainda mais dentro de casa, com o estádio lotado, então eu sei que vai ser outro futebol do Corinthians. O Timão que recebe a UCV na Neoquímica Arena na próxima quarta às 9h30 e precisa pelo menos de uma vitória simples para avançar para a terceira fase da competição, e depois dessa terceira fase, onde vai ter um jogo de ida e volta, mais um mata-mata, aí sim iniciar na fase de grupos da Libertadores. Já se inscreva aí no canal, filho. Ajuda a gente a bater a meta de 15 mil inscritos aqui no canal. Até o próximo vídeo e não esqueça de deixar o like se você gostou desse vídeo. Valeu!